Toda viagem que a gente faz é como se fosse uma evolução, né? A gente nunca volta o mesmo de uma viagem, porque as portas se abrem no sentido de novos ambientes, novas comidas, experiências, pessoas. A gente sempre se conecta com algo que não está no nosso dia a dia. Para mim, a palavra é colaboração, que eu acho que o design traz muito nesse sentido. E eu sempre digo, a gente está lado a lado, a gente é parceiro. Quando a gente usa o potencial do design, que eu acho que o potencial do design vem nesse sentido, é onde a gente consegue inovar, né? A gente consegue fazer diferente. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, tecnologia e pessoas. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. Nessa terceira temporada, nós estamos falando com profissionais e empreendedores do mundo digital. E hoje a nossa convidada é a Daniele Vargas. Ela é Product Manager na Zarpo e a gente vai falar um pouco sobre educação, tecnologia, inovação e turismo. Seja muito bem-vinda, Daniele. Gilmar, obrigada, é um prazer estar aqui. Novamente, obrigada pelo convite. Quando eu fiquei sabendo, fiquei super contente e vai ser uma experiência incrível, eu tenho certeza. Com certeza. Então, vou pedir para você começar se apresentando para os ouvintes. Claro. Bom, eu sou a Dani, tenho 33 anos, sou natural de Campinas, interior de São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, faz 5 anos que eu moro aqui, vim no meio da pandemia e vim a trabalho, né? Então eu vim para cá para trabalhar, foi quando eu comecei a atuar de fato na área de produto, de gestão de produto. Mas já estou na tecnologia faz mais de 10 anos, né? Que eu saí do ensino médio, já ingressei direto na tecnologia e estou nessa jornada aí desde então. Muito bom. E, Dani, você começou a sua carreira atuando como web designer, criando aí cursos EAD em uma plataforma da Fundação Bradesco, né? Como foi essa experiência inicial? Foi a porta de entrada, assim, né? A Fundação Bradesco foi onde eu estudei desde a pré-escola. E lá quando eu estava no ensino médio, eles abriram um instituto de tecnologia. E começaram a convidar os alunos para fazer parte dos projetos com Big Techs, né? Então era um negócio que todo mundo achava o máximo. Você fazer um projeto com a Microsoft, com a Google, com a Lego. Então eu fui lá, me voluntariei. Eu fui como voluntária inicialmente. E dentro desses projetos havia a frente de cursos de educação à distância, né? Os e-learnings. E ali foi onde eu comecei a produzir o conteúdo para esses cursos que atendiam as unidades da Fundação Bradesco. Então foi bem legal, a gente aprendeu muito dentro das outras células que eles chamavam das empresas como a Microsoft, enfim. A gente fazia certificações, aprendia, fazia dinâmicas, workshops e fins. Então foi bem legal, assim. Foi um primeiro passo para a minha trajetória de carreira. Muito legal. E você acabou trabalhando numa área que você tinha curiosidade de conhecer, né? Que é relacionada ali à educação, pedagogia. Sim. Então, depois dessa experiência aí, você começou a estudar pedagogia na Unicamp, né? Sim. Começou a trabalhar ali em projetos de iniciação científica. Uhum. E acabou se apaixonando ali pela área de pesquisa, né? Pesquisa quali, pesquisa quant. Sim. E depois decidiu dar uma pivotada ali da educação, da pedagogia que você conheceu, e você foi fazer um intercâmbio para estudar inovação, né? Uhum. Como foi essa fase, assim, desse aprendizado? Você falou que fez pesquisa em sala de aula e tudo mais. Como foi essa fase? Perfeito. Da Fundação Bradesco, eu resolvi fazer curso técnico, né? Eu emergi na área de tecnologia para tentar entender um pouco mais. E dali eu peguei e falei, pô, legal, eu gosto muito da tecnologia, mas eu quero aprender mais sobre o humano. Então eu fui para pedagogia, fiz na Unicamp ali o curso. Foi um curso excepcional, assim, você aprende muito sobre o desenvolvimento humano, sobre a parte de filosofia da educação, sociologia da educação, antropologia. E aí a parte da tecnologia, ela foi caminhando mais pelos percursos, assim, paralelos. Daí eu falei, poxa, não, peraí, deixa eu juntar essas duas coisas. E aí o intercâmbio serviu para isso. Então
Então, eu terminei a graduação, fiz as pesquisas, iniciação científica na área da educação mesmo, e depois eu passei para o intercâmbio, que me ajudou a entrar na inovação. Então, eu fui juntando as peças ao longo desse percurso, que conforme as oportunidades iam aparecendo, eu ia me jogando, né? Eu tenho um pouco desse perfil, assim, de aprendiz contínuo, né? E aí eu falei, não, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui que está acontecendo no Bradesco, depois na Unicamp, depois no intercâmbio. Eu morei em Boston, né? Passei 2 anos lá, do lado do MIT, do lado de grandes universidades que eu pude conhecer de perto. E aí eu fui fazendo os cursos por lá para poder entender um pouco dessa área nova, né? Dessa inovação que estava acontecendo com bastante ênfase lá fora. E aí foi onde eu descobri e me interagi mais na parte das metodologias ágeis, na parte ali de novas tecnologias. Então, eu fui mergulhando nesse universo lá fora. A parte da pesquisa mesmo, né, de fazer a quali-quant, que a gente comenta muito assim, foi mais forte na Unicamp. Então, eu estava dentro dessa estrutura ali da universidade, com muita propensão a poder fazer investigações dentro de diferentes ambientes educacionais. Então, eu prestei ali bolsas de iniciação científica e fui traçando projetos para poder entender os contextos educacionais. Então, mergulhei dentro de uma escola de educação de ensino fundamental, convidei as professoras para entender os contextos, montei os roteiros, fui lá fazer as questões, né? Gravei vídeos, tirei fotos, conversei com as crianças e queria entender tudo que estava ali focado na matemática de pesquisa da época. Então, eu consegui coletar muitos materiais ricos e depois fazer ali os insights e todo o resultado para poder entregar meu TCC. Então, foi dentro do contexto da graduação, mas foi muito rico no sentido de poder fazer essas trajetórias dentro do universo educacional. E, assim, tudo cruzando, tá, Gilmar? Parece que, não, a gente tem que criar uma linha, né, uma linearidade nisso tudo. E não, na verdade, eu fui caminhando e fui sempre com um olhar curioso, sempre com um olhar de aprendiz, sempre com um olhar de querer entender o contexto e trazer ali o que a gente pode coletar desses movimentos, né? É muito legal essa questão de aprendizado contínuo. A gente até falou há 3 episódios anteriores. Falei com o pessoal da Maturi, o Morris, e ele fala da questão do lifelong learning. É uma questão que vai ficar cada vez mais forte na nossa vida, né? Uhum. Que à medida que a gente está envelhecendo como sociedade, a gente está trabalhando mais tempo. Sim. A tecnologia está mudando cada vez mais rápido e a gente vai ter que aprender, né? Então, ele até coloca, assim, quando fala em futuro do trabalho e tudo mais, que o lifelong learning é essencial, né? Assim, a gente vai ter que se reciclar, aprender coisa nova, aprender IA, depois de IA vai ter outra tecnologia, que vai vir outra tecnologia. O conhecimento, né, até um pouco do que a gente falou ali, pesquisa quali-quant, não muda. Sim. Pode mudar o nome, pode mudar um pouco, assim, a roupagem, usar um termo em inglês, mas o fundamento ali vai ter, né? Mas aí você vai ter que se reciclando para saber como aplicar aqueles fundamentos, né, aquele conhecimento que você tem, com a nova tecnologia, o novo contexto, né? Total. Antigamente, se tinha uma concepção muito mais formatada de como a educação deveria ser, né? Os modelos ali tradicionais de ensino, eles traziam educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, e meio que parava ali. A questão é que o mundo tem virado tão rápido as coisas que, assim, a gente não pode mais dizer, eu terminei meu ensino formal e ok. Não, daqui para frente, esse conceito de aprendizado constante, ele não é só uma forma de querer, é uma necessidade. A gente tem que estar, porque o mundo está virando tão rápido, né, tão imediatista, que assim, a gente está com essa necessidade de aprender sempre e coisas novas surgindo. Então, assim, dentro do contexto, não só do mercado de trabalho, mas também da vida, é algo que a gente tem que ter presente para estar evoluindo, para estar tendo conversas vivas com o que está acontecendo por aí, né? Eu digo que eu sou, desde sempre, lifelong learner, porque para mim faz muito sentido, não só pela minha trajetória na educação e da tecnologia também, porque eu acho que é uma tradução
da minha experiência de uma forma geral. Mas é algo que eu gosto, é algo que eu me sinto bem, assim, eu sempre estou em busca de tentar entender um termo novo, né? Pesquisa qual e quant, deixa eu ver como que o mercado está chamando agora isso, porque cada hora muda, que você mesmo comentou, dentro da área de gestão de produto, toda hora aparece alguma formatação, um framework novo, uma forma de trabalhar diferente que alguém trouxe de alguma experiência nova, né? Algum projeto, então, assim, estar conectado e estar ali olhando para todas essas variações é algo que é importante pra gente, mas também, óbvio, lidar com uma forma equilibrada, né? Porque senão a gente fica maluco nesse universo que é muita informação que a gente tem hoje em dia, né? Então tem que ter muita visão do que de fato vai ser algo que é importante para a sua jornada, né? Sim. E depois do intercâmbio, aí você voltou para o Brasil. Sim. E você foi trabalhar em uma empresa juntando tecnologia, inovação, educação, que é da Escola de Inteligência, né? Você começou ali trabalhando com produtos que eles têm, né? Produtos mais ligados à educação socioemocional. E depois, ali no meio do caminho, você começou a criar um produto de educação financeira, veio a pandemia e tudo mais. Sim. Como foi essa sua primeira experiência com um produto, trabalhando ali, fazendo um produto, criando um produto? Legal. Foi um desafio, assim, né? A Escola da Inteligência é uma consultoria de educação socioemocional, o core dela é esse. E eu entrei como consultora, então eu consegui conectar bastante do que eu aprendi na minha trajetória, fazendo presencialmente, muita relação com as escolas, né, com as parcerias que a Escola da Inteligência tem. Palestras, workshops, eram dinâmicas com as famílias, com diretores, professores, alunos, então tinha bastante coisa presencial. Então era bacana, eu aprendi a cada contexto, cada universo, né? Cada escola era um universo diferente, para mim era muito curioso e muito divertido fazer tudo isso. Ao longo do percurso, eles começaram uma iniciativa de educação financeira dentro da estrutura ali, então um programa de educação financeira, que havia os materiais ali, e dentro dos materiais também havia o aplicativo que precisava estar do lado ali para poder fazer toda a metodologia funcionar. Então, eu fui convidada para tocar ali porque precisava de um elo de tecnologia que linkasse a construção dos materiais com o aplicativo. E o aplicativo ainda não estava conversando tanto. Então, eu fui, aceitei a proposta, achei o máximo e comecei a conectar as pessoas que estavam envolvidas na construção desse produto, que eram os designers, os desenvolvedores, os stakeholders. Só que o ponto que era, nessa época, para mim, esses nomes não eram naturais, né? Eu estava vindo de uma frente totalmente diferente. E aí eu comecei a mergulhar ali, eu falei, gosto disso, gosto de conectar essas coisas, essas pessoas. Então a gente começou a ter mais envolvimento e começou a amarrar as pontas que precisavam para fazer a entrega desse programa, né? Na verdade, o lançamento desse programa. E aí foi bem no meio dali quando começou a surgir a pandemia, né? Então a pandemia veio e a gente não tinha feito o lançamento ainda, então tudo teve que ser convertido para o virtual, todo o planejamento que a gente tinha presencial passou a ser virtual. Houve-se, óbvio, um período de adaptação, que teve que passar para encontros em plataformas de vídeo, né? Enfim. E aí a gente conseguiu fazer o lançamento, fizemos várias lives, canais WhatsApp, redes sociais, tudo foi adaptado para a gente conseguir divulgar o lançamento desse programa e o produto ficou super bacana, assim, a gente criou uma experiência bem interessante para essas escolas e aí o movimento foi bem ativo, assim, né? Os professores tiveram muito interesse, as famílias conseguiram ali instalar e utilizar, então foi uma experiência bem interessante para mim, por quê? Porque foi uma inserção na área de produto meio que informal, né? Não foi tipo, a Daniele vai ser a PO desse produto, né? Como hoje é para mim muito mais natural, né? Naquela época não, eu nem sabia que existia área de produto. E aí eu tive um querido amigo meu, Leandro, ele falou, Dani, por que você não começa a trilhar nessa área aqui? Eu falei, cara, acho que faz sentido. Então eu comecei a abrir a porta da gestão de produto. E a Escola da Inteligência foi a minha primeira experiência, de fato, ali nesse sentido, onde eu comecei a entender mais a construção de um produto digital. Legal essa parte, porque você acabou aprendendo na prática ali, né? Sim. E estava fazendo, só não sabia os nomes, né? Começou a aprender ali, ver. E a pandemia acabou impactando, acho que
impactou todo mundo, né? Muito. E educação impactou muito mais, Sim. né? Porque era algo que a gente já falou com a Lala aqui, que ela trabalha na FTD Educação, e ela contou um pouco de como a pandemia impactou, né? Sim, principalmente que professores que têm uma idade mais avançada, eles eram, né? Muito avessos à tecnologia, né? E eles tinham que começar a utilizar, não tinha outra forma de eles trabalharem dando aula ou conversando, reunião sem o digital, né? Perfeito. Assim, a pedagogia em si, né, toda a construção da história da pedagogia, que do magistério passou para o curso de pedagogia, enfim, houve-se muita resistência em relação ao uso das tecnologias, né? Contudo, na pandemia não houve escolha. Então, para quem passou por essa etapa de uma forma assim, não ter o que fazer, deve ter sido uma questão muito difícil, uma necessidade muito dura. Então, quem já tinha um conhecimento que a tecnologia estava inserido nesse meio, houve-se uma oportunidade incrível, assim, de abrir e falar, não, pessoal, vamos sentar aqui, vamos se ajudar, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, eu tive momentos em que eu sentei com professores e eu falei, pessoal, é assim. Então, foi passo a passo, sabe? Para até se naturalizar, se acomodar, toda a usabilidade das ferramentas, né? Como que se usa, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Então, muita paciência, muita didática, e é da nossa área ter isso, né? Da área da educação, você ter essa forma de manusear o que precisa ser feito para que a gente consiga todos coletivamente alcançar um resultado. Então, foi muito bom no sentido... houve-se sim a resistência, mas depois o resultado foi bem positivo. Tanto que eu vejo pós-pandemia, as pessoas hoje usam com muito mais tranquilidade, né? Dentro da sala de aula, enfim. É algo que é bem mais adaptado por conta aí dessa passagem que a pandemia trouxe nesse sentido, né? Hoje as pessoas utilizam muito mais o virtual de uma forma mais tranquila. Sim. E depois, em 2023, agora já atuando como produto mesmo, né? Sim. Você começou a trabalhar na Zarpo, que é uma plataforma de turismo, e aí você começou a trabalhar num projeto de transformação digital da Zarpo. Assim, ela tinha uma plataforma que não era proprietária, né, que era um e-commerce adaptado para ela, e você teve ali a missão de trabalhar na construção de uma plataforma própria feita dentro de casa ali com a equipe da Zarpo, né? Sim. E assim ajudar a criar essa cultura de produto e de melhoria, né? Como foi esse desafio? Como está sendo? Porque você está lá até hoje, né? Sim. Olha, Gilmar, quando eu dei o meu start na Zarpo, eu estava muito feliz porque é uma área que eu gosto muito, turismo, né? E aí eu falei, não, vou abraçar esse desafio e vamos fazer acontecer. Eles me pediram, então, para ser a PO do Comp, que era um projeto ali que estava iniciando. E aí, a hora que eu comecei a dar os primeiros passos foi onde eu entendi a grandiosidade da coisa, né? De fato, a Zarpo, ela tem 14 anos, é uma agência online de turismo premium de 14 anos, e ela estava sobrevivendo com uma tecnologia, uma plataforma bem antiquada, assim, né? Ela estava... com muita dificuldade de manutenção, com muita dificuldade ali estava defasado, né? De conseguir dar evolução para o negócio. E aí eles tomaram a decisão de não mais utilizar essa plataforma e migrar para uma nova, desenvolvida dentro de casa, construída do zero, com uma equipe interna. Porque a outra era terceirizada, era difícil ter o contato de pessoas que ali davam manutenção, né? A maioria fora do Brasil e tudo mais. Daí eles falaram, não, vamos fazer tudo para a gente ter autonomia, para a gente ter flexibilidade, para a gente conseguir alcançar o que a gente quer. Enfim, fui convidada para esse desafio, né? Para construir esse projeto. E ali eu fui, aos poucos, entendendo o contexto, entendendo que não era só o projeto, era a empresa inteira que tinha muita sede de fazer isso acontecer. Então, quando eu falo da grandiosidade, é nesse sentido, de fazer essa virada ser uma nova era para o Zarpo. Né, para Zarpo. E aí, eu identifiquei o as-is, né, do que estava acontecendo, o que a gente já tinha desenvolvido, não tinha desenvolvido, coletamos o protótipo e começamos a fazer todas as amarras que eram necessárias para conseguir fazer o planejamento dessa entrega. Foi muito bacana toda a trajetória, assim, a gente conseguiu fazer a virada em 1 ano, né, toda a estrutura passou para essa nova plataforma,
em um ano. E esse projeto que a gente chama de Kombi, né, carinhosamente Kombi, foi a ideia do CTO na época que ele trouxe, porque é um formato da Kombi mesmo, que ela é flexível, ela é modular, ela é transformada com muita facilidade, e a gente fez nesse objetivo de atingir ali essa construção nova para a Zarpo e desligar a plataforma antiga. Então, foi um projeto bem complexo, bem delicado ali, mas deu tudo certo, e a gente fez essa virada aí ano passado, e desde então muito estável e tem alavancado os resultados da empresa, assim. Então, de forma geral, eu digo, não foi só pela entrega e pelos resultados que a gente tem alcançado, mas também por retomar a esperança e a vontade de querer fazer diferente da empresa como um todo, da tripulação, né, que a gente chama como um todo. Então, foi para mim uma das melhores experiências em produto que eu passei e tenho passado, assim. Então, bastante coisa ainda para construir, óbvio que a gente entregou um MVP, né? Mas já dá para dizer que foi muito robusto o que a gente fez, assim, e tem feito dentro da Zarpo e que mudou o patamar, assim, do que a gente tem entregado para os nossos clientes, de forma geral, né? Parabéns. Obrigada. Isso daí é muito legal, porque a TUI, a gente trabalha com um cliente, que é a Gazin, eles têm um e-commerce. A gente trabalha há 3 anos e meio e a gente entrou exatamente quando eles estavam tirando uma tecnologia terceira e começando a refazer o e-commerce com tecnologia própria. E assim, o que você colocou de resultado, de agilidade e tudo mais, a gente sente no dia a dia, né? Porque assim, quando você tem dentro de casa, você sabe como é. Sim. Você consegue melhorar mais rápido, você sabe o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado. Perfeito. E tem impacto no resultado, né? Sim, tem. Porque assim, todos os anos, os últimos anos, eles têm batido as metas. O ano passado eles entraram no top 20 de e-commerce, então para eles foi um feito, com essa plataforma que foi construída dentro de casa, né? Sim. Eu hoje enxergo que, assim, a forma como a gente fez essa construção, né? A gente utilizou metodologias ágeis para poder ter todo um processo de delivery bem desenhado, enfim, hoje já está muito mais fluido dentro da cultura ali, né? Pensando que a gente fez uma transformação digital dentro da Zarpo, hoje isso está mais leve e, assim, com muito potencial de crescimento. Óbvio que existem outras camadas que a gente tem que explorar mais, por exemplo, o Discover. Discover é algo que a gente tem, mas precisa ter muito mais, sabe? Eu acho que é ali que, depois de um MVP, você começa a medir as pontas que precisam ser trabalhadas e começar a trabalhar na evolução do produto, né? Então, assim, é isso. Conforme você vai fazendo a trajetória acontecer, você vai analisando os resultados e vai medindo e vai trazendo as melhorias para poder alavancar cada vez mais o crescimento do produto, né? Então, a gente tem passado por isso e poder vislumbrar todo o roadmap de coisas que ainda estão por vir é muito prazeroso, porque tem muita inovação a ser dita, né? O mercado de turismo em si, ele tem conquistado bastante coisa, mas ainda tem muito a ser feito, né? Tem muita tecnologia defasada que precisa ser revisada. E a gente está no meio disso tudo, aprendendo com cada etapa que o produto está dando agora ali dentro da empresa, né? Muito bom. E tem um ponto também que você colocou, né, que a gente conversou, que a Kombi, né, o Kombi, vocês têm uma visão ali do administrativo, né, a plataforma para as pessoas que trabalham no dia a dia ali na Zarpo, né. É muito interessante isso, que vocês tiveram essa preocupação, porque geralmente o maior esforço que é gasto num produto é só na visão do usuário final e não do operador, do telemarketing, quem for usar, né? Como vocês pensaram, né? E como está sendo cuidada, né, essa parte mais administrativa da plataforma? Perfeito. Então, quando a gente fez o lançamento do MVP, ele entregou o e-commerce, mas também entregou uma plataforma administrativa por trás para operar o e-commerce, né? E assim, é muito claro para nós que nós temos 2 tipos de usuários quando a gente faz o desenvolvimento, né? O usuário final, cliente final, e o usuário interno dentro de casa. Então, assim, sempre estava claro para nós esses 2, e aí, conforme as coisas foram crescendo, e elas foram se desenvolvendo, e elas foram sendo entregues, a gente tinha esse olhar duplo. Então, é algo que
foi uma necessidade, foi entregue e foi evoluindo ao longo da jornada, assim. De fato, não dá para olhar só para o site, porque sem a experiência operacional, né, os operadores conseguindo interagir ali com os módulos de conteúdo, com os módulos das próprias reservas para fazer a gestão da reserva, né? Afinal, uma viagem ela não é simplesmente uma compra que você paga lá e acabou. Você tem que continuar consultando a reserva para caso o cliente entre em contato, precise fazer uma alteração, precise fazer algum tipo de mudança na reserva. Você tem que ter todo um cuidado ali, questões de pagamento, N coisas. Então, a plataforma que faz a parte operacional, ela dá toda essa modularidade para que o operador consiga olhar para isso. E para que isso, né, atinja ali a experiência do cliente. No final das contas, a gente está falando disso. Então, quando o cliente faz a compra ali no site, passa pela jornada do e-commerce, a gente inicia ali tudo conectado em relação ao que o operador olha e o que o cliente recebe. Tanto que dentro da Zarpo, o site só em si é um pedaço da jornada, né? A gente fala que a nossa experiência de Zarpo, né, no sentido de pré-venda, venda e pós-venda, é o tempo todo as áreas entrando ali para colocar o conteúdo, para preparar a apresentação de um parceiro de um hotel, né? Como que as fotos são todas escolhidas, a curadoria é feita da seleção do hotel, de todo o conteúdo que a gente expõe lá, para que o cliente faça a melhor decisão desse hotel. E dali para frente ele passe a fazer a reserva e depois a gente faça a gestão da viagem dele, né? Então, caso alguma coisa aconteça, o voo foi cancelado, a gente pega essa reserva e faz toda a realocação e garante que ele vai viajar feliz ali e vai ter uma experiência memorável. Então, essa plataforma ela é essencial para que o todo funcione. E toda vez que a gente faz uma entrega de valor ali no nosso produto, a gente está falando de dois lados que estão equilibrados e conectados ao mesmo tempo para fazer essa fluidez toda acontecer dentro da experiência de viagem, né? Então, foi muito importante, a gente continua olhando para ele e não há feature de entregue sem ter uma parte que o operador possa consultar ali e possa fazer a gestão também. Faz todo sentido, porque viagem é algo muito complexo, né? Muito vivo. Envolve muitas questões, né? Porque você tem o hotel, pode ter o carro, o avião, e dentro do hotel tem a recepcionista, tem a camareira, tem o café da manhã, tem o jantar, tem muitas variáveis que você não controla, né? Basicamente, você administra, se der algum problema, você tem que intervir, né? Perfeito. E como o design participou da construção da Kombi, da plataforma? O design, ele entrou na prototipação, né, da nova jornada ali na relação com a entrega do novo site. Então, o desenho do protótipo, a forma como a gente trabalhou o front do site, ele estava ali presente. Tanto que eu acho que hoje a gente tem um elo muito positivo dentro da Zarpo, que é a conexão do design com o desenvolvimento. Eles estão juntos o tempo todo, eles conversam muito, né? Então, a gente teve essa cultura bem fluida entre as duas frentes e, além disso, toda a parte de desenho e evolução das novas funcionalidades. Então, hoje a gente faz todo um processo ali de entender qual que é a necessidade da próxima entrega que a gente vai fazer, faz um benchmark, faz a avaliação das concorrências, né? Desenha usuários, faz todo o desenho de prototipação depois para poder aprovar com as áreas, enfim, fluxo de discovery ali, para poder fazer uma entrega em delivery. O que a gente ainda precisa explorar muito, que vai ser o próximo passo? A parte de pesquisa mesmo, né? De fazer mais entrada ali na frente dos usuários, de research, para a gente poder capturar esse retorno dos usuários e poder evoluir no que a gente chama de UX, né? Na questão da experiência do usuário mesmo, assim. Óbvio, a gente tem todo um cuidado de fazer ser simples, funcional, fluido, padronizado, todas as boas práticas a gente já aplica, mas aí a parte do discovery a gente vai começar com muito mais força agora. E, além disso, a gente acompanha todas as métricas de negócio no sentido não só receita, mas também de satisfação. Então, isso já traz muitos inputs para a gente, sabe? Mesmo que não se aplique com tanta veracidade às pesquisas de usuários, né, como a gente deseja e vai alcançar, agora a gente olha muito NPS, olha muito CSAT, olha muito essas métricas de satisfação do usuário para que a gente já, dali, consiga ter indicativos do que a gente precisa melhorar. Então, isso
é algo que é da rotina, já é recorrente. A gente tem uma área de CS muito forte lá dentro, e essa área ela está em conexão direta com a área de produto, né? Com a área de design. Então, a gente tem comunicação contínua para entender, poxa, aquele elemento da página precisa ser alterado porque está dando confusão em mais de 3 clientes. Enfim, a gente tem ali as nossas métricas de atuação. E isso já todo mundo fica sabendo, logo entra na fila de prioridade. Então, o cliente é prioridade, a gente é centrado no cliente, não só na parte do atendimento, mas também na parte do design, do produto, né, da área de desenvolvimento. Então, assim, eu digo, a Zarpo tem as áreas muito bem conectadas lá dentro, né? A gente conversa com muita fluidez, então, quando o cliente diz, a gente senta e fala, não, peraí, vamos fazer acontecer, então, para que ele tenha a melhor experiência. Então, o design entra nessa frente, né? A gente está em construção, lembrando que a transformação da plataforma tem 1 ano e pouco, né? Quase 2 aí. Então, é muito, muito nova essa plataforma toda, assim como toda a cultura de produto lá dentro. E essa cultura de produto só tem a fortalecer e acontecer cada vez mais bons resultados. Então, a gente está construindo aí uma jornada muito boa e tem sido muito prazeroso fazer todo esse movimento lá dentro. Muito legal, porque você acabou falando, assim, um ponto que a Júlia, da SPC Brasil, ela trouxe há 2 episódios, que ela falou um pouco que ela, ali no SPC Brasil, ela também está trabalhando em melhoria do e-commerce e tudo mais, e ela fica em contato com o saque, atendimento ao cliente, que ela fala, pô, a maioria das empresas não vai ouvir esse pessoal, e esse pessoal tem muita informação preciosa que a gente pode usar para melhorar o produto, né? Muito. Sim. Assim, o saque, atendimento ao cliente. Quando o cliente chega a ir lá, ou o saque reclamar, é porque ele quer comprar, ele quer fazer, ele se importa com a empresa. Ele quer ser ouvido, né? Ele precisa se comunicar. Porque senão, se ele não se importar, ele vai comprar do concorrente. Exato. Eu digo, né, o comportamento do consumidor hoje em dia, ele é muito comunicativo. Ele vai dizer se ele não está feliz ou se ele está feliz. Quando ele é muito bem atendido, a experiência dele é muito satisfatória, ele vai elogiar. Então, assim, é algo que a gente mesmo já tem esse costume, é algo cultural, né? E quando também é ruim, óbvio, a gente vai reclamar. Então, o Reclame Aqui está aqui para isso e sabemos o quanto as empresas prezam por ele. E o movimento do elogio ele é muito bom, porque tá ali aquele elo motivador para você continuar entregando valor, continuar entregando resultados de qualidade, sabe? Então, assim, é um comportamento positivo se a gente conseguir lidar bem com ele dentro da nossa estrutura operacional. E aí, eu vejo que na Zarpo a gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana, sabe? Então, é um elo central que move o trabalho do dia a dia das pessoas para atender e ter cada vez mais elogios nesse sentido, sabe? Sim. E na Zarpo, né, vocês colocam que o objetivo de vocês como empresa é transformar viagens em experiências memoráveis. Isso é um desafio bem complexo, né, quando a gente pensa em viagem, porque o site, o e-commerce ali é o primeiro ponto de contato do cliente com a Zarpo, né? Primeiro ponto de contato para a viagem e tudo mais. E como o design e UX trabalham na jornada toda do cliente da Zarpo, desde quando ele vai comprar até quando ele vai se preparar, fazer a viagem, durante a viagem, que pode acontecer muitos problemas, né? Perder voo cancelado, chegar no hotel, ter problema com a reserva, Sim. Depois ter problema com o fechamento. Como vocês trabalham durante a viagem, que pode ser uma caixinha de surpresas ali, e depois no pós-viagem também? Como o design e o UX trabalham para ajudar que essa jornada seja bem fluida? Bom, eu vou trazer uma experiência recente que a gente teve, que foi o mapeamento da jornada do cliente como CX mesmo, né? De momento em que o usuário decide viajar. Como que a Zarpo pode estar ali na tomada de decisão? E aí, óbvio, entra muito desenho de UX, de design, de várias coisas ali que a gente tem que... É um trabalho multidisciplinar, né? Não é só uma área que atua. A gente brinca de trazer todo mundo que tem um contato direto com o nosso cliente, tem que participar para poder ter uma
uma interferência, uma tomada de decisão, uma participação ali, né? Então, a gente começou ali a desenhar desde o momento de tomada de decisão da viagem até o momento que ele começa a pesquisar como que a Zarp pode estar nessa pesquisa e aparecer ali como a melhor opção para esse usuário que está pesquisando. E depois disso, como que a Zarp entrega a melhor jornada de reserva dentro do e-commerce. Então, foram várias etapas, né, as etapas finais até o pós-venda, na qual o cliente está se preparando, ele fez a reserva, está se preparando para viajar, o que ele precisa preparar ali dentro da mala dele. A Zarp está lá indicando para ele como que ele se organiza, como que ele prepara para chegar com antecedência no aeroporto, como que ele prepara ali para poder fazer o check-in no hotel, e como disso ele aproveita a viagem, né, no momento que a gente menos tem interferência, óbvio, para ele curtir, e é sempre o momento mais aguardado. E quando ele volta para casa, como que a Zarp pode estar ali para compartilhar toda a experiência e poder estar junto ali para ele poder se estimular a querer voltar a viajar de novo, né? Então, assim, tudo isso que a gente tem passado, esse desenho é fazer com que o sentimento dessa experiência memorável, ele seja aos poucos alimentado e quando a viagem é concluída, ele seja satisfatório, ele seja algo assim, sabe, uau, consegui fazer essa viagem e foi incrível e foi uma experiência, porque no final das contas a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com lazer, com férias, né, com pessoas tendo um dos melhores momentos ali, às vezes tão aguardado no ano, ou às vezes recorrente em família, né, então a gente gera muita memória boa nesse sentido com a viagem, de forma geral, né, e a Zarp tá nesse movimento de gerar esse sentimento desde ali da tomada de decisão e do planejamento da viagem, né? Então, a gente tem projetado ferramentas para conseguir trabalhar com todas essas etapas até o momento em que ele viaja e a gente estimula ele a querer viajar de novo, né? E se tornar um hábito, afinal, viajar é algo que eu brinco assim, né? Para mim é uma coisa muito viva. Toda viagem que a gente faz é como se fosse uma evolução, né? A gente nunca volta o mesmo de uma viagem, porque as portas se abrem no sentido de novos ambientes, novas comidas, experiências, pessoas. A gente sempre se conecta com algo que não está no nosso dia a dia. Então, isso faz com que a gente cresça, a gente aprenda, a gente evolua, né? Então, é essa sensação que eu, pelo menos, tento trazer para a Zarp, e a Zarp tenta passar, assim, de uma forma geral, que eu acho que faz todo sentido para quem trabalha com turismo. Muito legal. E você falou que a Zarp também, vocês têm algumas ações de encantamento, né? Quando Sim. é aniversário da pessoa, aniversário de casamento. E como são essas questões? Como vocês tratam isso? Durante a reserva, a gente tem um campo lá de solicitação especial que o cliente que normalmente quer ser encantado por nós ou que está esperando qualquer coisa do tipo, é minha lua de mel, ele vai colocar nesse campo. E aí, o nosso CS, né, ele tem todo um cuidado de fazer essa informação chegar até o hotel, onde que o cliente vai ficar. E aí, a gente tem uma parceria muito forte com os nossos hotéis, né? Todos são de uma curadoria muito específica, né? Muito detalhada ali. E a gente tem essa parceria super forte com eles e avisa, essa reserva com essa cliente vai fazer a lua de mel. Logo, a gente quer fazer uma ação de encantamento com uma carta, com uma mensagem, com um mimo. E parece pequeno, parece algo simples, mas a gente está tocando no momento especial daquela viagem, com aquelas pessoas, naquele hotel. Então, foi tudo muito cuidadosamente pensado. E essa mensagem ser ali vista naquele momento, e a gente ter todo esse cuidado para fazer, é uma ação que você impacta, né? É como você faz a pessoa se sentir. Logo, ela vai lembrar disso e logo a gente está fazendo o nosso propósito acontecer, que é ter essas memórias, né, inesquecíveis durante as viagens. Então, é uma estratégia que a gente tem feito, tem funcionado super bem. E óbvio que isso tudo funciona por conta da forma como a curadoria dos hotéis é feita e toda a relação que a gente tem nesses pontos, né? Desde a decisão do hotel, como que a gente conduz ali no atendimento e como a gente impacta o cliente lá na ponta quando ele entra no quarto e vê o mimo, a carta. Então, enfim, a lembrança ali que a gente tem evoluído bastante nesse sentido, assim, de ideias diferentes, sabe? Não é algo que é padronizado, cada caso é um caso, né? Eu dei o exemplo da lua de mel, mas tem N casos aí que o pessoal viaja, comenta e a gente traz para a realidade ali junto com a experiência de forma geral. Os clientes devem ficar muito surpresos, né? Porque provavelmente
Eles esperam, mas não sabem o que vem, se vem, como vem. Então, acho que vem aquela expectativa e a forma como vocês entregam é interessante mesmo. Provavelmente pode virar post do Instagram. Total. Uma avaliação no Google, um comentário bom no NPS. Assim, o que eu digo assim, a Zerpo não tem a pretensão de ser massificada, né? De ter 8.000 hotéis no seu catálogo. Ela tem a estratégia de ter uma curadoria, de ter hotéis selecionados. Então, assim, essa diferença é uma experiência premium. Ela tem toda essa potencialidade de surpreender o cliente. Por isso que a gente tem um catálogo mais enxuto. Logo, a gente entrega experiências de qualidade. Então, isso a gente consegue administrar muito bem. E, óbvio, com escala, a gente vai conseguir multiplicar isso. Mas não é a intenção de uma venda massificada de um e-commerce que só está lá para operacionalizar a venda. Né? A gente está pensando numa jornada, a gente está pensando numa experiência completa. E não simplesmente, dá aqui o seu cartão e paga a sua reserva e recebeu a sua conclusão. Você vai precisar de ajuda? Então entra no chatbot lá, que o chatbot vai te ajudar. Não, a gente tem um atendimento humanizado, né? A gente faz com que isso é pilar da empresa. Então, aí está o diferencial da coisa, ser humano, né? Mais do que ser tecnologia. Óbvio, a gente é tecnologia, é uma plataforma digital. Né? Então, ok, mas como que isso tudo se integra? Aí eu acho que vem um pouco da identificação da minha forma de trabalhar, sabe? De sempre ok, eu gosto muito da tecnologia, eu trabalho com ela, mas eu sempre penso como que eu humanizo isso. Né? Como que eu lido no dia a dia com... eu tenho esse desafio para fazer com essa demanda aqui de uma nova feature. Peraí, vamos pensar empaticamente como que eu atendo os operadores e atendo aos clientes, né? Como que eu respondo a necessidade de negócio, mas entrego a melhor experiência para o meu usuário. Então, isso é algo que, assim... A pessoa de produto tem que estar sempre conectada com isso. Não adianta você catar e fazer um processo extremamente duro, burocrático, é só número, é só resultado. Não, peraí, gente. A gente é humano e a gente está entregando soluções para pessoas. Sim. Né? Acima de tudo. Então, como que a gente olha para essa pessoa e traz tudo que a gente faz para atingir ela? Então, se colocar no lugar dela, né? Ter essa empatia por isso. E eu acho que uma das coisas que o design me ensinou muito é essa parte da empatia, né? Quando a gente fala assim... dentro das etapas de um design thinking, eu acho que é uma das mais fantásticas, que é você sentar e falar, peraí, deixa eu fazer a empatia pelo que eu estou tentando resolver aqui. Deixa eu escutar como as pessoas fazem hoje. Perfeito. O que elas querem, o que elas não querem, o que elas gostam, o que elas não gostam. Sim. Com base nisso e no meu conhecimento e na tecnologia, eu posso propor a melhor solução que atenda elas da melhor maneira, né? Sim. E não uma solução que só eu pensei, ou só a empresa pensou, que não conversou com quem usa ali. É o princípio, assim. E nesses últimos 5 anos, Dani, você tem trabalhado com gestão de produtos digitais, né? Como você vê o papel e a relevância de UX e design na gestão dos produtos? Tá. Para mim, a relevância, ela se resume à palavra colaboração. Assim, eu acho que é um formato que a gestão de produto ela necessita de multidisciplinares, né? Pessoas que têm múltiplas habilidades. E a potência que o design tem conectada com a potência da pessoa de produto, né? Que no final das contas, se você pega um PD, por exemplo, ele também é uma pessoa de produto, ele é um designer de produto. A pessoa que faz a gestão de produto e depois a pessoa que faz a parte técnica, né? Então você junta naquele triângulo lá, famosíssimo, né? Do desejável, factível e viável. É parte que a gente olha e fala, eu preciso que eu tenha essas 3 áreas bem conectadas, é colaborativo. Eu não tomo uma decisão se eu não tiver uma experiência toda desenhada ali, um protótipo bem feito, e eu também não tomo uma decisão se a parte da viabilidade técnica ela não for possível, né? Eu não posso desenhar uma coisa fantasiosa, extremamente fora da realidade, sem que o negócio esteja ali concordando e sem que o técnico me diga, não, eu consigo fazer. Então, é uma colaboração. Eu vejo nesse sentido que essas habilidades que a equipe ágil, né, a equipe de conceito, de desenho, de discovery delivery, ela vai juntar num elo que faz o produto acontecer e faz o produto
ter valor e fazer o propósito dele. Então, nesse sentido, assim, eu já tive experiências de trabalhar mais com Discovery sem o Delivery. E já tive experiências de trabalhar mais com o Delivery sem o Discovery. E eu vejo claramente que separados eles não funcionam. Entendeu? O que é? Colaboração, é comunicação, é a gente estar o tempo todo conectado. E eu vejo a minha função muito forte nesse sentido, sabe? Eu não posso tomar decisões lá no nível de C-levels, que a gente tem bastante contato, né, com C-levels para tomada de decisão maiores, e isso não descer para os desenvolvedores ou para uma pessoa de QA. Né? E não é descer no sentido, não, é porque é uma esteira. No final das contas, a gente está fazendo ali uma jornada de entrega, né? Mas se a gente não leva a mensagem que foi decidida aqui para cá, as coisas não funcionam. Elas vão tendo muitos atritos. E aí a mensagem é tipo um telefone sem fio, né? A mensagem vai sendo passada e ela não vai sendo passada de forma integral. Então, se todo mundo está colaborando com o mesmo propósito, então assim, poxa, eu tenho um direcionamento, uma estratégia, todo um desenho feito, logo todo mundo está caminhando para a mesma direção. Logo a gente faz uma entrega correta. Se não, aí a gente começa a ter várias direções, a gente começa a ter atrito, a gente começa a ter mais dificuldade para coisas que não deveriam ter nem sido pensadas, sabe? Então, acho que respondendo a sua pergunta aí, Gilmar, é nesse sentido. Para mim, a palavra é colaboração, que eu acho que o design traz muito nesse sentido. E eu sempre digo, a gente está lado a lado, a gente é parceiro, né? Parceiro o tempo todo, com o mesmo objetivo de fazer o produto, enfim, crescer, evoluir, chegar no seu máximo aí e entregar experiências de qualidade para os nossos usuários, né? Para que eles se sintam atendidos, se sintam pertencentes e queiram utilizar e sejam defensores da marca, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que aí o marketing também ajuda a gente aí a conquistar. Sim, é muito legal isso que você colocou, porque é o que eu acredito, o que a TUI acredita, né, e o que a gente trabalha em qualquer projeto, seja uma landing page, que a gente faz junto com o cliente, porque a gente sempre coloca assim, ó, a gente tem um conhecimento técnico do design, né? Tem mais essa visão, tem a visão mais humana, mas quem conhece do negócio, dia a dia, é o cliente, né? Sim. E aí o cliente é sempre legal envolver marketing, quem vende, TI, que é quem vai fazer. Sim. Então, produto, quem vai ali administrar, o saque, que vai trazer as reclamações. Perfeito. Então, é muito legal, assim, a gente vai fazer uma landing page, a gente faz um workshop de cocriação junto com o cliente, vamos desenhar junto, que é isso daqui, bem rascunhão mesmo, vamos desenhar junto. Sim. Todo projeto que o cliente vem, só quero o design. Então, mas você já fez pesquisa, faz só um questionário online. Se você tiver, dependendo do contexto, se tiver 200 perguntas, 200 respostas de um questionário, ou se tiver 5 entrevistas, você já vai ter uma visão que você não tem, né? Porque você não escutou o usuário ali. Sim. Então, o Discovery ele é sempre importante como o Delivery, né? Sim. E sempre todo mundo trabalhar junto ali com o objetivo do quê? De ter um projeto mais assertivo, né? E um resultado melhor, né? Com certeza. Com certeza. Aí, nesse contexto de gestão de produtos digitais, você trabalha com metodologias ágeis, né? Na sua visão, como o design e UX podem trabalhar nesse conceito de agilidade? A metodologia ágil, ela não é só um processo, né? Uma forma de fazer. Ela também é uma forma de viver, eu acho. Agilidade, assim, é uma habilidade que se desenvolve e que traz muito resultado quando você aplica ela. Tanto que eu brinco assim, que depois que eu aprendi o ágil, eu uso o ágil não só no trabalho, mas no meu dia a dia. Toda semana tem a minha semanal, pessoal, tem mensal, eu faço isso já direto. Então, assim, eu tenho meu Kanban lá, que é o meu to-do, o doing, o done. Por quê? Porque você organiza. Né? Eu digo que é uma forma de viver porque você organiza a sua vida, você consegue colocar prioridade, você consegue entender, eu tenho aquele negócio para fazer, mas ele não é tão urgente, então deixa ali, a hora que ele maturar mais eu faço. Né? Então, uma vez que você entende o que a agilidade te traz de benefício, você começa a enxergar ela como aliada. Né? E aí, dentro de aplicações
de desenvolvimento, de tecnologia, de software, ela cria-se camadas mais complexas, né? Tipo um Scrum da vida. Por quê? Porque precisa disso para fazer um desenvolvimento de software. Quando a gente fala um pouco mais de discovery, ali, de design e tudo mais, a gente não precisa aplicar um Scrum, a gente pode aplicar um Kanban, a gente pode utilizar outras metodologias, mas a agilidade ela precisa estar entendida como eu preciso que você seja ágil para que seja ágil, para todos sermos ágeis, né? Então, ela é uma cultura, a agilidade passa a ser uma cultura. E como que eu acho que isso funciona de uma forma bacana? Quando o designer, ele também participa das dailies ou participa de reuniões mais diretas com os técnicos, porque a gente está trocando sobre o mesmo tema, né? A gente está passando pontos que interferem lá, interferem cá. Então, se há um silo, né, silos, que separam uma parte da outra, acaba se acumulando muito na pessoa de produto, de ficar traduzindo tudo isso, porque é muito rápido, é muito volátil, as coisas mudam todos os dias, e acaba que a gente se perde muito nessa questão do tempo. Afinal, são 1000 coisas que a gente trabalha no dia a dia, né? É gente chamando no chat, é e-mail que eu tenho que responder, é card que tem que ser conduzido, o status tem que ser atualizado para stakeholders, várias coisas. Então, se todo mundo participa de uma rotina ágil, ou seja, vamos participar da dele, gente, é 15 minutos do dia, entendeu? E assim, é uma regra declarada para todo mundo que trabalha com ágil. 15 minutos respeitados, tem um time box. Então, assim, o que é 15 minutos você ouvir e entender o status do projeto que você está trabalhando? Então, sim, na Zarp a gente coloca o designer na daily, e ele participa, e ele está junto, ele está integrado. Os designers. Enfim, então a gente tem essa integração. E eu acho que isso tem funcionado bastante, e eu defendo, sim, que a gente pode organizar de uma forma que seja bom para todo mundo. Pô, Dani, eu tenho 5 projetos ao mesmo tempo. Não, aí tudo bem. Daí não está no horário porque está conflitando com o outro. Pô, vamos encontrar um momento, então, uma semanal que a gente possa se encontrar para alinhar os tópicos, para fazer validações, para poder fazer as coisas serem comunicadas? Vamos, gente. Flexibilidade. O ágil também é flexível, né? Não é aquela coisa cravada. Existem modelos e modelos mais escaláveis que aí, assim, depende muito da estrutura. Eu sempre falo, né, gente? Eu estou dizendo aqui dentro do contexto da Zarp. Já existiu outros cenários de consultoria, de empresas maiores que funcionam de outras formas. Mas, assim, olhar o contexto e ver o que é adaptável e flexível é o melhor caminho para todo mundo sair feliz, né? Principalmente quando você está no modelo híbrido, tudo presencial. Esse dia no presencial não funciona tanto esse tipo de reunião. Então, vamos passar para outra data, sabe? Mas, assim, o ágil dentro dessa formatação de desenvolvimento de gestão de produto, né? É muito baseado em como as coisas se comunicam e como elas fluem, né? Então, eu vejo nesse sentido. E organização. No final das contas, o ágil ajuda a se organizar toda a estrutura. Afinal, são várias pessoas para se fazer a coisa andar, né? E aí, quando não se tem uma rotina, quando não se tem um combinado, né? Quando não se tem conexão... mas é isso, é mais baseado nessa questão da organização e da comunicação clara. Muito bom. E na sua visão, qual é a melhor forma de trabalho entre a equipe de produto e a equipe de design e UX? Eu gosto de trabalhar com os designers, né, com a parte de criação, assim, quando a gente está fazendo ideações. Eu gosto do design thinking de forma geral, assim, eu acho que ele é bem desenhado dentro do fluxo ali, né? Então, assim, a gente vai fazer a empatia, vai começar a idear, e vai borbulhar aquele monte de ideia, assim, né? Brainstorm, enfim, tem termos técnicos que o pessoal usa. Mas eu gosto muito de participar desses momentos. E, assim, por quê? Porque, às vezes, a gente tem conversas, né? A pessoa de produto tem conversas com outras áreas que nem sempre o design está presente. É bom, tá? Mas, às vezes, não acontece, né? Não dá. Então, a gente tem uma bagagem de outras frentes, outras visões, pensando em negócio, comercial, atendimento, que a gente faz esse elo e traz aqui para uma ideação, para um processo criativo. Então, assim, eu gosto de participar desses momentos porque aí a gente pode contribuir com muitas coisas, muitas visões que fazem a criatividade do design aflorar, né? Então, a gente cria junto essa ideia de fazer colaborativo. E desse momento, passar para o momento exploratório do design no sentido de
rascunho, né? Wires e fluxos e arquiteturas e coisas assim que a gente vai contribuir. Óbvio que a demanda é da responsabilidade do design, mas a gente contribui de uma forma muito fluida. E quando essa parceria acontece, é quando você pensa, poxa, eu estou criando algo junto com o design assim, de forma a traduzir elementos que a gente vai conseguir atingir ali a experiência da forma como a gente quer. Então, juntando as peças, né, no processo de não só criativo, mas, eu coletei esses insights na pesquisa, eu puxei esses dados da base, que a gente cruzando aqui, e abre aquele board fantástico no Miro ou no FigJam, e começa a puxar as coisas assim, que parece conversa de maluco, né? Aí começa a cruzar as coisas e você fala, cara, é isso, olha que demais, né? Essa ideia aqui, ela é inovadora, ela é diferente, ela pode fazer uma disrupção no mercado. Eu, quando ouço a palavra disrupção, eu falo, cara, é isso, vamos tentar, né? E, óbvio, depois tem que validar para ver se a gente não está muito fora da casinha. Mas, assim, é nisso que um Uber da vida sai, que um Nubank da vida acontece, entendeu? É nesse processo criativo, quando a gente junta cabeças pensantes, críticas, analíticas, quando a gente usa o potencial do design, que eu acho que o potencial do design vem nesse sentido, é onde a gente consegue inovar, né? A gente consegue fazer diferente. E eu digo porque eu já passei por alguns momentos assim de só assistir, sério. Eu nem estava contribuindo tanto, mas quando eu fui vendo o racional de uma pessoa de design acontecendo, assim, eu fiquei, opa, é aquele pixel que vai fazer diferença? E de fato faz, sabe? Aquela mudança naquele fluxo. Dani, porque você vai simplificar ali o desenho do botão, do movimento do dedão do usuário na tela. Nossa, sim, porque eu também não gosto. Ou porque o usuário reclamou que... Enfim, né? Então, a gente vai abrindo a mente para várias questões que o design traz, assim, e isso ajuda muito. Inclusive, é uma escola, né? Por projetos que eu já passei, assim, só de ouvir todo o conhecimento, eu aprendi muito. E hoje em dia, eu cobro, mesmo não sendo designer, eu falo, gente, é aquilo, é a estética. É a forma como as coisas são arquitetadas numa tela. Faz, sim, diferença. Padrão, é cor, né? Várias Sim. coisas assim. Fonte, tamanho de fonte, várias coisas. E aí você traduzindo isso para o desenvolvimento é maravilhoso, né? Porque daí é outra linguagem que a gente tem que passar. Enfim, mas é gostoso. Eu acho que é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, assim, conseguir ter esse tipo de contato variado ao longo da gestão. É muito legal essa questão da colaboração. Você já tem colocado, né? Uhum. E ela é importante, né? Porque, assim, ninguém vai fazer algo tão bom ou sozinho. Sempre Sim. vai ter ali a colaboração. E quanto mais as diferentes áreas, né? As áreas primas ali e as áreas diferentes colaborarem, melhor pode sair o resultado, né? Sim. Então, quando a gente pensa em produto, dependendo da hierarquia, o pessoal pode se sentir um pouco mais superior e achar que design só vai cuidar ali do design, e o produto pode cuidar mais do negócio e tal. E no dia a dia, no final das contas, né, é melhor que todo mundo trabalhe junto ali para que saia um produto melhor, né? Sim. E agora pensando o que a gente já colocou um pouco aqui, e também vários outros convidados colocaram, a questão do lifelong learning, né, que a gente colocou. Você também, eu vi alguns artigos que você escreveu sobre nano-learning e micro-learning. Sim. Você pode contar um pouco desses conceitos para os ouvintes, né, e como eles se aplicam no nosso dia a dia, nas ferramentas que a gente utiliza, né, e como a gente pode usar eles para esses conceitos para a gente aprender mais, aprender melhor, né? Perfeito. Bom, esses artigos, eles surgiram de inquietudes minhas em relação à educação e tecnologia, né? E aí, eu, pautado no ensino formal, que a gente chama de macro-learning, demora meses, anos, às vezes, para se formar, e no contexto que a gente tem hoje em dia, eu falo, cara, eu acho que a gente está num movimento muito interessante de que as pessoas não estão tendo tanto tempo assim para aprender.
que está acontecendo? Então, eu fui investigar um pouco um pouco meio pesquisa, né? Pesquisadora, você vai investigar o que está acontecendo por aí. E me deparei com esses dois termos, né? O microlearning e o nanolearning, sabendo que o microlearning, ele é minutos, né? Você aprende minutos, imaginando, por exemplo, um TED Talk. Ali é o microlearning. Um vídeo no YouTube é microlearning. E o nanolearning é um TikTok da vida, né? Um Reels, segundos. Essa é a diferença entre eles, é a questão do tempo e da finalidade. Dito isso, eu fui imaginando, poxa, então quer dizer que as pessoas hoje elas estão aprendendo com ferramentas tecnológicas de uma forma muito mais imediatista. E o quanto isso tem sido eficaz? Então, foi uma das perguntas que eu comecei a fazer. Quanto isso tem sido eficaz? E assim, não apliquei pesquisas, deveria talvez, pensando agora contigo, mas eu penso no sentido do... Será que a gente está gerando aprendizados interessantes nesse movimento todo? Ou as pessoas simplesmente estão passando por segundos de aprendizado e dizem ser especialistas em assuntos, sabe? E eu acho que tem N exemplos que eu poderia dar aqui, mas não vou entrar nas polêmicas. Enfim, então é um pouco desse movimento. Como que hoje o aprendizado tem sido dado, sabendo que o ensino tradicional ele já não é tão mais eficaz quanto ele era antigamente, afinal, naquela época não se existia computadores, né? Eu sou da época eu nasci em 91, né? 91 foi um dos anos ali, enfim, essa década de 90, ela foi uma década de começar a se ter os dispositivos eletrônicos em casa, né? O computador, o celular ali, mais para o final da década. Então, eu passei por toda essa trajetória. Eu passei como criança sem ter um computador na mão. E depois, crescendo adolescente, eu tive um celular na mão. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive um computador na mão, que eu consegui interagir com touchscreen. Eu achei o máximo aquilo. Eu falei, nossa, onde a gente está caminhando? E hoje em dia, né, corta a gente para a inteligência artificial. Então, todo esse processo tecnológico, para mim, foi muito vivo e continua sendo muito vivo. Então, passando de um ensino formal para hoje um ensino de rede social, que o pessoal hoje, né, aprende muito rolando a tela, é de se questionar, será que tem sido isso, gente, que a gente está passando? E outra, as pessoas têm sido críticas o suficiente para dizer, o que eu estou vendo aqui é real, é verdadeiro, é de fato algo que eu deveria estar repassando, né? Então, a gente entra outros quesitos. Os desafios e os perigos no sentido de uma notícia falsa, né? Ou até mesmo da gente ficar muito... Foi algo até que eu comecei aqui no podcast falando, a gente ter muita informação e como lidar com essa quantidade de informação, como que a gente lida com tudo isso. Então, assim, de forma geral, esses dois artigos para mim foram muito válidos de questionar esses formatos de aprendizado com a tecnologia e também de trazer essas perguntas para a mesa, né? Será que tem sido eficiente? Será que tem sido algo que as pessoas têm aprendido mesmo? E sim, eu acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? E aí eu trago para o nosso cenário. Um macrolearning é você pegar e falar, não, vou me especializar em UX. Aí você vai fazer um curso de meses lá, ou às vezes semanas em relação a isso. Aí o microlearning eu vou lá e... Bom, o Photoshop já está um pouco caído, mas assim, como eu uso o Photoshop? Isso é um microlearning. Em alguns minutos eu começo a aprender. Agora, como eu recorto uma imagem? Isso em segundos você já vai ter ali uma resposta, né? Então eu vou diluindo cada vez mais e indo para o meu imediato problema ser resolvido. E tá ok, mas não quer dizer que eu sou especialista em UX. Né, ou UI, enfim, ou em design, porque eu assisti algo sobre uma das funcionalidades de um universo enorme de habilidades aí que a gente tem em relação à construção do design. Esse é um exemplo bem básico, poderíamos dar vários outros exemplos, mas é nesse sentido, no tipo, o quanto a gente tem pensado nessas questões, o quanto a gente tem dado ênfase e lidado com as informações que hoje a gente sabe que tem N fontes que elas surgem, né? E pensando, poxa, hoje a gente tem inteligência artificial na mão, né? O que a inteligência artificial está me dando é, de fato, algo que vai resolver meu problema? Nossa, eu vou usar elas cegamente? Bom, depende, eu não sei de onde que ela está com todas as informações. Não, essa aqui eu tenho confiança que é. Então, assim... É uma questão também da gente se sentir
com senso crítico, analítico o tempo todo em relação a lidar com tudo isso, né? Dessa questão da aprendizagem. Eu vejo que é de cada um, porque a forma como cada um aprende é muito diferente, né? Sim. A vontade de querer aprender é diferente. E também tem uma questão muito importante, que é a disciplina quando você pensa em aprender, né? Porque se pensar, por exemplo, eu aprendi UX, arquitetura da informação, sozinho. E quando eu aprendi há mais de 20 anos, tinha um livro que é da Bíblia de 500 páginas. Aí você começava a ler o livro, aí eu sou muito prático, então eu tenho que ler um capítulo e tenho que fazer. Se eu ler as 500 páginas, eu não vou guardar nada. Eu tenho que ler um capítulo, vou lá, faço e aprendo. E a forma como como o conhecimento está disponível hoje é muito diferente, né? Porque você colocou a questão do Photoshop, e aí tem um convidado que veio aqui, que foi o Juno, que ele falou que ele comprou um livro que era Aprenda Photoshop em 21 dias. E ele aprendeu Photoshop em 21 dias. Só que o Juno é um oriental, né? Ele é coreano, ele já tem a disciplina de tradição, é diferente do brasileiro. O brasileiro, para seguir isso, é muito complicado para a gente, porque a gente é muito aberto, muito não tem uma disciplina tão forte, né? E eu vejo que, acho que quando você foi colocando e tudo mais, eu fiquei pensando no Duolingo. Ele seria, eu acho que pode ser o case mais interessante, né? Sim. Mas, de novo, está sempre relacionado à pessoa que quer aprender, a forma como ela vai aprender. O macro-learning, ele não vai morrer, porque, assim, sempre... Por exemplo, para estudar inteligência artificial, você pode fazer um cursinho muito pequeno ali de aprender a fazer prompt. Mas de entender de como ela funciona. Sim. Se for um programador, você vai ter que gastar ali 40, 80 horas, você vai precisar fazer um curso maior para entender. Perfeito. Se você estiver trabalhando uma linguagem e for querer usar a codificação dela, você vai gastar mais tempo. Então, vai depender muito do seu objetivo, né? Da forma que você estuda. Mas esses conceitos são bem interessantes. São. E isso encaixado em metodologias ativas de ensino, então imagina você pegar uma inteligência artificial e aplicar no ensino de projetos, que existem escolas que trabalham dessa forma, né? Fantástico, mas assim, ferramenta de apoio, não simplesmente substituição de humanos, né? Que é um ponto que, assim, tem que ser repetido, gente. A inteligência artificial não vai substituir os humanos, ou não deveria substituir os humanos. Ela deveria ser uma ferramenta para colaborar a criação e aprendizado das pessoas. É fantástico. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode utilizar. Perguntas sendo bem feitas, com prompts bem elaborados, logo se tem resultados que alavancam as coisas, né? A gente tem N estudiosos e N metodologias ativas que são aplicadas em escolas, instituições de ensino, que trazem resultados fantásticos, estudos de cases reais, sabe? Trocas de sala de aula invertida, né? Que eles chamam, assim, os alunos sendo os professores e grupos dialogando entre si, assim. Então, você transforma o aprendiz, né, o aluno, em ativo, em não pessoa aquela que vai recepcionar o conteúdo e vai dizer amém, que é muito do modelo tradicional, né? E o microlearning e o nanolearning, eles agilizam muito isso, né? O ponto e aí repetindo a questão, tem que ser usado com criticidade, tem que ser usado de um olhar analítico para dizer da onde que saiu essa informação, né? Isso a gente aprende muito em pesquisa acadêmica. Você não pode replicar no seu TCC uma informação que você achou no ChatGPT. Você tem que ter um teórico por trás ou uma fonte, né, para você ir lá citar, porque afinal é regra básica de uma pesquisa, né? Você ter uma fonte ali no final do seu conteúdo produzido.
Então, eu acho que é isso. É um pouco de como utilizar essas peças, esses elementos todos, de forma a fazer o formato ser bem bacana, assim, bem produtivo, bem coerente com o que você está buscando. E aprendendo também o tempo todo, né? Eu acredito que todas essas possibilidades a cada passo que a gente dá... E, assim, eu tenho utilizado, por exemplo, o GPT, o Gemini, para poder testá-los sempre. Eu sempre vou num viés meio tester, assim, para ver o que eles me trazem. Aí testo um, testo o outro, para puxar para a criação. Né? E tem sido bem interessante, assim, enxergar como que é a potencialidade da generativa, né? Principalmente ali para o dia a dia. Assim como as pessoas dos times que eu trabalho também tenho utilizado para diferentes outras funcionalidades. Mas, assim, não deixa de ser... O desenvolvedor tem que desenvolver, né? Então, assim, como que é esse elo de forma saudável que a gente está construindo, tá? Ferramentas tecnológicas como ferramentas tecnológicas, humanos como humanos, né? Tudo bem, né? Sim. Na sua visão, como a tecnologia e a inovação podem apoiar o futuro da educação? Perfeito. Eu acredito que a tecnologia e a inovação, elas têm potencialidades, muitas potencialidades, assim, né? E quando a gente olha para a educação, é bem comum a gente entrar, não vamos colocar tecnologia na sala de aula. E aí tentar integrar num ensino tradicional e tudo mais. E eu acredito que não, acho que tem muitas formas da gente integrar essas três frentes, né? Trazendo variadas formas da gente trabalhar com projetos, com metodologias ativas, como a gente comentou, enfim. Então, assim, se a potência for bem aplicada, logo se tem muitos universos a serem explorados e a educação também ser conduzida nesse sentido, né? De conseguir atingir ali as habilidades, as competências, as formas. E um ponto, assim, que eu gosto bastante de imaginar não só para quesitos técnicos, né? Para a gente ter um conteúdo curricular sendo trabalhado. Muito mais para soft skills também. Eu acredito que a gente consegue sim levar a potência da inovação, por exemplo, para trabalhar soft skills humanas, né? Da gente conseguir se conectar, da gente conseguir dialogar, da gente conseguir explorar ideias e criatividades e afins nesse sentido. Então, assim, sim, existe muito potencial na integração dessas três áreas, não só para dar continuidade a inovações que já existem, como também, porque é muito comum as pessoas entenderem inovação como, vou criar algo novo. Não é só criar algo novo, pode sim ser continuação de inovações ou disrupções, né, que mudam de fato o jogo. Tem N fontes que a inovação ela atua e fazer com que as coisas aconteçam. Também nesse sentido, e assim, potencializar aprendizados, formas de ensino e formas de ser cada vez mais humanos e com todas as nossas características, assim, né, pessoas sustentáveis, né, ambientes sustentáveis para a gente continuar vivendo bem, em harmonia. Então, acho que é isso. Muito legal que você colocou, porque assim, e que você já tinha colocado antes, porque a gente tem a questão da tecnologia dentro da sala de aula, mas hoje a educação ela está acontecendo cada vez mais também fora da sala de aula, né? Então a gente tem que pensar a lógica na vida do aluno ali, da pessoa que está aprendendo, né? Porque pode ser o aluno, tipo meu filho, Joaquim, de 4 anos, mas pode ser uma pessoa de 50 anos que está fazendo um curso da Maturi. Sim. São alunos. Meu filho vai ser presencial, vai estar com os amiguinhos, vai estar aprendendo ali a colaborar, a tudo isso. A pessoa de 50 anos, ela pode estar reaprendendo, né? Por exemplo, ela trabalhou a vida inteira em call center. Agora ela pode ser uma ótima pessoa para Customer Success, para CS. Sim. Para fazer a transição. Para ela fazer a transição, ela vai ter que usar uma plataforma para aprender ali os termos, o trabalho e tudo mais. E provavelmente ela não vai estar na escola, né? Ela pode fazer um curso online, em alguma plataforma, pode ser da Maturi mesmo. Mas no final do dia é tudo aprendizado, né? E tudo envolve ali a tecnologia. Sim.
E a inovação, quando a gente coloca, ela pode ser uma disrupção, mas às vezes pode ser uma nova forma de a gente fazer algo, ou pode ser uma forma um pouco diferente, né, do que a gente faz, que às vezes pode mudar muito, né? Com certeza. Quando eu digo sala de aula, assim, na minha cabeça, tá? Não é simplesmente ali a sala de aula dentro do instituto, da instituição escolar. Eu digo que hoje a gente aprende em casa, né? As pessoas, elas têm acesso no celular, a gente tem acesso ali direto e em qualquer ambiente. Então, assim, eu digo dentro de um contexto de aprendizado. E aí você falou uma coisa, Gilmar, que eu acho que é uma palavra muito chave, a disciplina. Como que a gente tem uma disciplina e uma organização de conseguir se preparar para falar, esse é o meu momento de ensino, né? Pensando não no Joaquim, mas uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa adulta querendo aprender, ela tem um universo na mão dela, uma potência ali, né? No celular, no computador. Então, como que eu vou fazer uma escolha ali de um curso que eu vou agora fazer uma transição de carreira, vou me especializar? Tem tanta coisa bacana por aí, tanta instituição boa, né? Então, como que eu encaixo tudo isso para eu poder aprender de forma eficiente e continuar ali na minha trajetória? Então, eu tenho que me planejar para fazer tudo isso acontecer. Eu penso em voltar a estudar de maneira mais formal e a primeira coisa que eu penso tem que reservar um tempo para isso. Sim. Não adianta fazer a inscrição. Eu já comprei vários cursos que não fiz, assim, eu fiz na metade, cheguei, entendi o que eu queria ali, aprendi e parei. Então, eu vejo que a primeira coisa é me organizar pessoalmente. Vou estudar terça e quinta à noite, das 8 às 10. Então, tem que ter isso. Depois disso, aí eu escolho o curso que eu quero fazer, como quero fazer. Provavelmente vai ser online, porque depois da pandemia tem muita coisa, né? Sim. E, Dani, qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes? Perfeito. Eu acho que essa conversa toda, assim, me fez refletir muito em como eu passei por essa jornada profissional evoluindo. E acho que o mote que me fez traçar tudo isso foi o autoconhecimento, sabe? Pensando assim, o que a Daniele hoje está vivendo, quais oportunidades que ela tem ao redor, ou o que ela tem que desenvolver para poder alcançar a próxima etapa, né? A próxima fase, enfim. E eu acho que agora com 33 anos eu consigo enxergar isso de uma forma mais, não clara, né? Porque o autoconhecimento está sempre mudando, mas eu consigo colocar ele como um modelo de me preparar para construir toda essa carreira e toda essa trajetória, não só na parte profissional, mas pessoal também. Então, assim, a partir do momento em que eu comecei a me entender melhor, eu conseguia alcançar ali, eu gosto da tecnologia, eu gosto da educação, eu gosto da inovação, e eu estou conseguindo trilhar tudo isso, beleza, o que eu estou fazendo agora e o que eu preciso estudar mais para me aprofundar em tal questão? Então, por exemplo, eu fiz isso com o Ágil, eu fiz isso com a parte de inovação, enfim, N coisas. E o recado que eu dou é, se você hoje está num movimento que não está feliz ou que quer mudar e quer fazer uma transição, né? Porque eu fiz uma transição bem forte na minha carreira algumas vezes, né? Passei por várias áreas de negócios. Para pensar, eu já passei no financeiro, já passei na parte de turismo, na parte de educação, em varejo, né? Em projetos diferentes, áreas de negócio. E foi por conta dessa curiosidade, essa forma de, não, Dani, você está aqui nessa posição agora, vai aprender tal coisa, então, lifelong learning, vai aprender tal coisa e vai se jogando, vai evoluindo, vai crescendo. Eu tive uma estagiária recentemente, né, que ela estava transitando de contabilidade para a área de produto. E ela estava querendo entender o que era a área de produto, se fazia sentido para os conhecimentos dela. Eu falei, peraí, vou te explicar, então. Era basicamente trabalhar o autoconhecimento nela, de todo o potencial que ela tinha e o quanto ela queria aprender sobre a área. Então, ela se dedicou a fazer leituras de livros, fazer cursos ágeis. Então, eu só fui meio que orientando alguns modelos para ela. E aí, no estágio, ela foi aplicando. Ela foi pondo a mão na massa. Hoje, ela já é PO. Então, assim, passou rápido, sabe? No sentido de querer fazer, de se conhecer, de querer evoluir, de querer fazer diferente, de querer trazer para a sociedade soluções inovadoras, soluções que fazem a diferença para as pessoas, né? Para si e para os outros.
E além do autoconhecimento, eu gosto bastante da questão da empatia. Eu acho que essa função de produto, ela tem que sempre ter um olhar muito empático para tudo que a gente faz. Afinal, a gente está entregando valor, não é para a gente está entregando valor para o nosso usuário. Né? Então, assim, pô, eu estou trabalhando, eu estou nessa posição aqui e eu quero fazer um produto de sucesso, um produto de qualidade, então eu tenho que sempre estar olhando para o meu usuário. Então, são 2 recadinhos aí que eu acho que é muito da posição profissional e da posição de produto, né? Que a gente conversou bastante aqui, que eu acho que são resumos de tudo que a gente falou nesse sentido, assim. Muito bom. Autoconhecimento é muito importante mesmo, né? A gente se entender. E acho para entender o que a gente quer, o que a gente não quer, o que está bom, o que a gente pode melhorar, Sim. o que a gente quer aprender, né? Se a gente quer aprender, não, né? O que a gente quer aprender, quando, como. E a questão da empatia é muito interessante. Até como eu falei com você, né? O podcast aqui é um exemplo de empatia, né? Porque eu fico ouvindo as pessoas. E eu gosto muito porque cada episódio eu aprendo um pouquinho ali. Tem episódio que eu trago uma pessoa muito diferente, então eu vou aprender muita coisa diferente que algum projeto, algum dia eu vou fazer uma ligação. E tem pessoas assim, como você que eu trago e que trabalham numa área similar que consigo aprender uma visão diferente, algo diferente, né? Então, acho que a empatia é sempre importante. Acho que como profissional e como pessoa, né? Porque hoje o mundo anda tão polarizado, né? Ou você é de um lado ou é de outro. E no final do dia, tá todo mundo junto, né? Não tá de um lado ou do outro, né? E, Dani, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Perfeito. Bom, eu tô no LinkedIn, né? Rede profissional que todo mundo tem que ter hoje em dia. Então, Daniele Vargas, Daniele com 2 L's. Eu tenho o Instagram, eu não uso muito, mas estou ativa lá, daí é Dani Vargas. E é isso, de rede social, eu prefiro ter um pouco menos de atuação assim nas redes sociais, até porque eu acho que, novamente, consome muito tempo, então eu prefiro trabalhar mais no LinkedIn ali e consumir conteúdo por lá. E é isso, mas assim, poxa, foi legal o podcast, Dani, vamos tomar um café? Vamos tomar café. Eu sou muito mais do olho no olho, do presencial. Gosto muito de trocar, de conectar, da gente aprender junto. Então, caso alguém queira se conectar, vamos tomar um café que eu super topo. Muito bom. Então, muito obrigado, Dani, pelo seu tempo, pela participação, trazer sua história, seu ponto de vista. Essa questão da ligação ali de inovação, educação, tecnologia. Tudo que faz sentido hoje nesse mundo que a gente está, né? Eu sempre falo que a gente nunca teve tanto conhecimento tão acessível. Sim. E nunca as pessoas não souberam utilizar isso, né? Sim. Vide a quantidade de influencers que a gente tem hoje. Sim. Então, assim, ter essa visão mais crítica que você trouxe é muito interessante. Muito obrigado. Então, obrigado também para quem está assistindo ou ouvindo até agora. Para quem quiser assistir mais episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e atuar nas redes sociais. E até o próximo episódio. Muito obrigado, Dani. Obrigada, Gilmar. Tchau, tchau. Tchau.